Quanto mais vocês viverem na vossa essência, ou seja, sem querer agradar aos outros, agradarem-se a vocês mesmos. Ou seja, eu não estou aqui para querer que a pessoa A, B ou C pense isto de mim. Eu tenho que me sentir bem na minha pessoa. Se eu não me sentir bem na minha pessoa, no final do dia eu vou chegar a casa muito infeliz e não sei porquê. Bem-vindos ao Breakfast with Fred. Nós estamos aqui, o Breakfast with Fred é um live show em que temos aqui uma plateia ao vivo e o nosso objetivo é trazer pessoas espetaculares, trazer pessoas com histórias mega interessantes e o nosso propósito aqui é mesmo desconstruir como é que elas pensam, como é que elas veem a vida, em que é que elas acreditam, o que é que elas valorizam, quais é que são as estratégias e o mindset para nós próprios podermos desconstruir e aplicar na nossa vida. E nós estamos aqui hoje no Therapist, que é um sítio muito especial para mim, onde eu tomo várias vezes o pequeno almoço e almoço também, e por acaso a nossa convidada também. Temos aqui um mega pequeno almoço fornecido por eles, e neste episódio temos uma convidada muito especial. A Mariana Monteiro, aos 16 anos, vem do Porto para Lisboa, para representar o papel, não sei se alguém se lembra, foi assim que eu a conheci, de Bia, dos Morangos com Açúcar. Tem uma carreira de 12 anos sem pausas em que faz uma série de personagens numa série de novelas e hoje em dia está mais dedicada à igualdade de género. É uma pessoa que tem um propósito nobre, começou a ser champion das Nações Unidas para a igualdade de género, é a porta-voz da Associação Corações com Croa, vai frequentemente a escolas falar sobre o tema e escreveu 2 livros, Mariana no Mundo Igual e Mariana no Caminho da Igualdade. E por isso, pessoal, ajudem-me com um enorme aplauso a dar as boas-vindas à grande Mariana Monteiro! Bem-vinda, Mariana! Obrigada! E Obrigada, claque! Para começarmos isto como deve ser e fazermos aquilo que fazemos sempre, e rufem os tambores. Bem-vindos ao Breakfast with Fred! Uma salva de palmas! Ok, let's go. Que bela recepção. Mariana, para começarmos, conta-nos como é que tu foste, porque é mesmo daí que eu te conheço. A primeira vez que eu vi a Mariana Monteiro foi a fazer de Bia nos Morangos com Açúcar. É normal. Eu vi 3 Se tempos. estivéssemos na escola, se morasses no Porto... Sim, mas foi mesmo nos Morangos com Açúcar. E conta-nos como é que foste lá parar. Como é que isso acontece, para quem não sabe? Ok, então... Vamos lá recuar uns 14 anos agora, até 2005, fevereiro, eu venho a Lisboa com a minha mãe. Não costumava vir muito a Lisboa, viemos assim em passeio só e aconteceu de estarem a fazer scouting de rua e essa agência, portanto, abordava uma série de jovens que estavam a passar e perguntava se queriam deixar o registro na agência. E eu cruzei-me tanto com essa rapariga, era uma rapariga. Por acaso, então? Sim, por acaso mesmo. E eu estava no 11º ano, como qualquer adolescente, ou pelo menos como muitos adolescentes, sem ainda saber o que é que realmente queria. Estava no agrupamento de economia, mas na verdade completamente perdida. E aliás, por isso é que viemos cá essa semana, a ver se eu arejava. Não sabia disso. Sim, não estava assim numa fase muito boa. Estava numa fase em que estava realmente perdida. E acontece de me cruzar com essa rapariga que estava a fazer o scouting de rua. Ela faz uma primeira abordagem, ok, mas passei e andei e cruzámos-nos uma segunda vez com ela no mesmo dia. E disse, não, realmente, vimos-la outra vez, olha, vou mesmo fazer o registro. E a minha mãe pensou, coitada, olha, deixa fazer o registro, porque também moramos no Porto, o que é que vai acontecer? Nada. E isto, só para contextualizar, na altura a rapariga disse-me tanto que a agência tinha um departamento de acting, não seria, portanto, na parte de modelo que me interessava, mas de acting. E porque eu tinha, aos meus 12 e 13, eu frequentei um clube aos sábados, no Porto, onde tinha umas atividades. Entre elas tinha teatro. Pronto, e portanto, achava graça, mas honestamente não tive o dream de eu quero muito ser atriz, este é o meu sonho. Não, eu gostava realmente de teatro, mas via apenas como precisamente essa atividade de fim de semana, que me sabia bem, que eu saía um bocado de mim, percebia que há zonas diferentes. Apesar de que eu sempre fui uma pessoa bastante faladora, ou seja, não era uma pessoa tímida, nunca fui muito extrovertida sempre. Aliás, na escola eu era boa aluna, mas havia sempre esta questão que era: a Mariana é muito faladora.
E depois, ainda por cima, como tenho um timbre um pouco mais grave que o normal, era sempre aquela que se ouvia mais, então eu costumava ficar um pouco revoltada, porque era sempre Mariana, Mariana, e eu pensava, fogo, eu não estou a falar sozinha, eu não falo com as paredes, porque é que só sou eu que sou mandada a calar? Era sempre Mariana. Pronto. E então já me estou a desviar imenso, já estou a ir Eu já estava a pensar, bem, a Mariana é mega comunicadora, vamos ter que voltar ao menos, sítio. concentra-te, foca-te. Então, vim essa semana, acabei por deixar o registro, fui-me embora e nunca mais pensei no assunto, porque como deves calcular, eu sou do Porto e, portanto, o que é que representaria estar aqui numa agência em Lisboa? Nada. Pronto, foi mais pela experiência em si, de ver o que é que era uma agência, de tirar uma fotografia, de deixar os meus dados. Fui-me embora. E eu, portanto, estava com 16 anos e tinha-me acabado de inscrever naquelas agências para se trabalhar como hospedeira ou promotora. Então, eu estava a acabar de começar a fazer trabalhos assim, como promotora, e estava num desses trabalhos e recebo uma chamada a dizer, foste selecionada para um casting dos morangos com açúcar, não sei o quê, e eu, como não me lembrava já sequer que tinha deixado esse registro aqui, qual é que foi a minha reação? É alguém a gozar comigo, então foi, quem é? Não estou a reconhecer a voz, e a pessoa diz, não, estamos ligados a uma agência, deixaste aqui o teu registro, em Lisboa, de género, foi verdade, é verdade, então ok, então como é que isto funciona? Vamos mandar-te um texto e tens, decoras o texto, segunda-feira vens cá fazer o casting. Muito bem, chega a domingo eu não tenho texto nenhum no e-mail. Portanto, ligo outra vez para o número e digo, olhem, pronto, eu não recebi nada, só para dizer que afinal, pronto, não vou. Eu não recebi texto nenhum, eu não tive tempo de decorar nada. E eles, não, mas nós mandámos. Bem, quando vi, realmente tinha tudo no spam. Uau. No spam. Fui ao spam recuperar o texto e eu, bom, deixa lá ver então, se ainda dá para decorar isto. Chamei a minha irmã, olha, afinal está aqui, o texto era da Ana Luísa com o... E a Ana Luísa? Era Pedro. Não, como é que era o personagem do Teixeira? Porque o texto era com a Ana Luísa... Bom, o Simão. E o Simão, pronto, era esse o texto. Era um texto da Ana Luísa e o Simão, e a minha irmã fazia de Simão e eu da Ana Luísa. Tu ias para a Ana Luísa? Não, a Ana Luísa já estava no ar. Okay. Era o texto que nos tinham dado para fazermos o casting. Pronto, e entretanto eu digo, olha Rita, e agora? A minha irmã chama-se Rita e agora? Digo ao pai e à mãe, não é? Se posso amanhã ir a Lisboa contigo. 16. Sim, estava no 11º. E então a tua irmã é mais velha, desculpa. É mais velha, 4 anos. E então, estava a apoiar-me. E digo assim, podia dar boleia. Bom, vamos, não, íamos de comboio. Mas, bom, vamos ali à sala falar com os pais a ver como é que isto vai correr. Olha mãe, então, olha, lembras-te daquela agência onde eu me inscrevi? Olha, recebi um casting para os morangos. E a minha mãe de género, o que é que se está a passar? O que é que achas de eu ir amanhã a Lisboa? Mas por aqui, o que é que vais fazer? Eu vou fazer o casting. Mãe, primeiro, não vou ficar, para começar. Segundo, é mesmo só pela experiência, já viste? Já que tenho a possibilidade, vou ver como é que é. Eu não fazia sequer a menor ideia do que era um casting, do que quer que seja. Pronto, e como estava nessa tal fase não muito boa, e ok, olha, vai lá, vais e voltas e pronto, está o assunto arrumado. Pronto, assim foi. Só que quando eu cheguei a Lisboa para fazer o casting, isto não era bem ir e voltar, porque esta era só uma pré-seleção dentro da própria agência. Então eu tinha que ficar para o dia a seguir, e no dia a seguir é que eu ia realmente à NBP, antiga, hoje em dia é plural, antiga NBP, e fazer o casting realmente com as pessoas já da produtora. Então... Eu fico para o final dentro da agência, sou selecionada e às 6h30 da tarde dizem-me amanhã é que há o casting às 9h30 na NBP Produções. Boa, bonito. Bom, digo aos meus pais, olhem, isto afinal, desculpem lá, mas amanhã é que é mesmo o casting, isto aqui era uma seleção interna dentro da agência. Pronto, e como tínhamos cá uma amiga da minha mãe a morar, dissemos, olha, ficamos a dormir em casa dela, pode ser, e assim também, olha, tenho mesmo a experiência toda. Pronto, no dia a seguir voltei para o Porto e tudo voltou ao normal. E nunca mais me lembrei. Eu confesso que aquilo ficou mais presente do que quando vinha de Lisboa só deixar o registro na agência, ficou um bocadinho mais presente, mas lembro-me de pensar assim, bom, não vou pedir muito para que isto aconteça. Se tiver que acontecer, se for melhor para mim, há de acontecer. Eu normalmente confio que estou a ser bem guiada e bem conduzida. E foi assim. E depois estava então num desses trabalhos como promotora
E lembro-me que estava numa recepção de ministros na alfândega e recebo um telefonema do Rafael, que foi a pessoa que me deu a notícia, e me diz assim: olha, podes começar a procurar a escola em Lisboa porque estás nos morangos com açúcar. E eu, oh meu Deus, como assim? Não estás, depois eu dou-te mais informações sobre o personagem, não sei o quê, mas podes começar a procurar a escola, entretanto também convém veres a casa, o workshop, vocês vão começar a ter uma formação, começa a 13 de julho, portanto tens que estar cá um bocadinho antes. Uau. E eu assim, isto era junho, acho eu, finais de junho, e meu Deus, assim, muita informação ao mesmo tempo para processar, pronto, e fui-me embora desse trabalho, e a primeira pessoa a quem eu conto é a minha irmã, que é sempre a minha confidente. Rita, e agora? Fiquei, e agora? Os pais não me vão deixar, de certeza, não é? Eu vou para o 12º, é suposto continuar aqui o meu percurso normal. Agora como é que vou de repente dizer que estou nos morangos e vou para Lisboa? Bom, isto depois foi um processo assim um bocadinho complexo, mas acabou por funcionar. Claro que eu achava que era conciliável com terminar o meu 12º, não foi possível, porque os morangos eram um projeto muito absorvente, tendo em conta que eu era do elenco principal, gravava realmente os 6 dias por semana. Hoje em dia as novelas de formato normal, nós não gravamos os 6, gravamos 5, mas os morangos funcionavam de segunda a sábado, às 12 horas por dia. Então, é assim, era preciso ser uma personagem muito pouco, com muito menos incidência, para conseguir conciliar. E então, no meu caso, foi mesmo impossível. Não acabei o 12º, não frequentei sequer a escola esse ano. E pronto, acabo depois. Mas tu tens aí uma decisão. Acabo depois, um ano depois. Então chegaste a acabar. Não parece que acabo depois um dia destes. Não, acabei. Tu tomas aí uma decisão, porque eu acho que a nossa vida é o produto de um conjunto de decisões. Tu tomas uma decisão que altera para sempre o rumo da tua vida. Literalmente, porque seja a primeira decisão de eu vou fazer este casting, seja a segunda decisão de eu vou a Lisboa, sim, seja depois, ok, bora, vamos alinhar isto. Sim, mas a primeira não foi consciente, não é? A do casting não foi com a ambição e a certeza de que é isto que eu quero. Mas a consciência foi progredindo. Foi. Mas se calhar isso ajudou-me, porque se calhar eu não lhe dei tanto peso e o grau de nervosismo e tensão, e portanto a expectativa não estava ali a fazer tanta pressão. Porque realmente eu ia mais como curiosa, deixa-me ver. Olha, deixa-me pegar nisso, porque tu entras nos morangos, tu tinhas, ou aos fins de semana tinhas essa experiência, mas tu não tinhas, como se calhar muitos atores têm, não sei se nos morangos tinham ou não, porque os morangos tinham muito... Vinha muita gente do TEC. Ok, pronto, é que tu não tinhas formação nenhuma oficial. Para quem não sabe, desculpa, é o Teatro Experimental de Cascais. Ok, ou seja, vinha muita gente daí e tu não tinhas isso. Como é que foi lidar com isso? Lidar com, se calhar não tinhas tanta experiência, eu assumo nenhuma. O nervosismo, o não querer fazer figuras, o querer fazer um bom trabalho, não querer desiludir as pessoas, no palco que era, pelo menos da minha geração na altura devia ter pai, 12 anos, não sei, sim, o palco da geração de todos os portugueses. E como é que lidaste com isso tudo? É uma boa pergunta, Fred, e nunca feita. A sério? Uma salva de palmas para uma pergunta nunca feita. Porque, então, eu a partir do momento em que entro e digo não, e sem tudo na minha vida sou assim, visto a camisola a 300%, portanto vou dar o meu máximo, vou dar o meu melhor, mas eu sentia muito esse peso, ou seja, eu sabia que não estava nas condições ideais e aliás hoje sempre que alguém me pergunta eu digo logo, primeiro, quero muito ser atriz, quero muito ser ator, o que é que eu faço? A primeira coisa que eu digo é estudem, por favor, porque eu realmente tenho um percurso atípico e às vezes é um bocado ingrato porque quero aconselhar e sou o exemplo contrário ao que estou a aconselhar, mas foi por mero acaso do destino, aconteceu assim. Agora, eu sentia que eu não tinha essa preparação de técnicas, de até já estar informada sobre o que é um set, do que é, pronto. Então, assim, o workshop inicial foi super importante, mesmo, dado pela Maria Henrique, o Paulo Ferreira e a Rita Alagão. Assim, estas pessoas foram fundamentais no meu percurso, fundamentais. Foram elas que acabaram por fazer o suporte de ausência de formação. Portanto, nós tínhamos esse acompanhamento, depois ao longo, portanto, a direção de atores depois era mesmo feita. Houve este workshop, mas depois havia a direção de atores feita pela Maria Henrique e pela Rita Alagão. Por exemplo, uma coisa que me foi pedida foi tirar o sotaque do Porto. Ora, eu sou... Porquê? Estou num núcleo que é... Mariana, o teu núcleo é de Cascais. E agora? A tua mãe, o teu pai, a tua irmã... Não vais sair tu... Não é que eu nunca troquei os Bs pelos Vs, mas pá,
Há um sotaque que se nota. E eu assim, e agora? Eu lembro-me perfeitamente que me aconselharam a comprar um gravador. Eu comprei um gravador, andava ali a ouvir-me a ver se conseguia apanhar. Porque depois. sim, porque tu nunca detectas. Eu hoje em dia, quando vou a casa, noto tudo, ouço os meus amigos de uma maneira que nunca ouvi antes, não é? Porque passas a ter o ouvido apurado para isso. Ora, eu não achava que tinha sotaque, porque não trocava às vezes pelos vezes, e de repente começo a ouvir o rádio, o gravador, e percebo que realmente tenho sotaque. E então tive de trabalhar também nisso. Estas duas pessoas foram muito importantes, portanto, obrigada Maria Henrique, Rita Alagão, nunca me esqueço de vocês, foram muito importantes neste percurso, assim como toda a malta de equipa técnica, fulcral, desde realização, a mesma equipa técnica, operadores de câmara, portanto, quem realizava era o Hugo de Sousa, Patrícia Sequeira, coordenadora de projeto, foi também uma pessoa, estas duas pessoas muito importantes na minha vida. Tu tinhas 16 anos, entretanto. E eu apoiava-me muito nestas pessoas da equipa, e os operadores de câmara, de som, de iluminação. Engraçado que eu acho que eles tinham todos um bocado aquela um lado paternal, porque é normal, eles veem uma série de jovens que mesmo aqueles que já tinham tido formação, era o primeiro projeto daquela dimensão de televisão, portanto éramos todos new beginners, mesmo quem tinha experiência. Então eu acho que foi isso. O grande suporte foi quem eu tinha à minha volta no backstage, quem vocês não viam de facto, mas que foi Então isso foi fulcral. importante para ti? Não, foi fundamental. Eu tive uma escola, só que foi uma escola ao contrário. E, portanto, continuo a aconselhar as pessoas todas, jovens ou não, porque há muita gente com o sonho de representar e já tem outras idades, e o sonho comanda a vida, portanto não há limite de idades. A questão é que eu acho que realmente se puderem, façam o percurso normal, que é aquele que eu não fiz. E como é que lidaste com, ou seja, lembras-te de algum episódio em que estavas especialmente nervosa, se calhar no princípio das gravações, e como é que tu lidas com isso? Para mim, por exemplo, eu quando comecei isto, eu nunca fiz, nem sabia que isto sequer era uma coisa, e no princípio há sempre uma tensão que claro. tu tens de, há pessoas a ver, há câmaras, e não é só isso, tu próprio queres fazer um bom trabalho, e cada um tem a sua estratégia para lidar com isso. Lembras-te de algum momento em particular e o que é que fizeste para mudar? Lembro-me de alguns, porque a minha personagem ainda por cima era autista e tinha e passava ali por uma série de tinhas o que era? de transtornos. Bipolaridade, não era? Eu tinha um bocadinho de tudo. Não, na personagem. Eu sei. Mal. Conta. Então, a personagem tinha realmente muito. Aliás, ela frequenta. Uma coisa que eu achei interessante, que acho que a Bia trouxe, foi desmistificar a ida ao psicólogo. Foi uma personagem que precisou de acompanhamento e acabou por ter uma relação muito boa com essa personagem do psicólogo. Então, a Bia, sim, tinha uma série de cenas em que se tinha que passar mesmo, que perdeu o controle. Eu lembro-me de uma, por exemplo, em Passo de Arcos, em que eu tinha que andar aos pontapés aos caixotes na rua, e aquilo era, bem, para mim era assim completamente da minha zona de conforto, porque era suposto a personagem tinha bebido e, portanto, estava assim out of control, e então andava ali por Passo de Arcos aos pontapés aos caixotes de lixo. E eu pensava, meu Deus, como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou ter o à vontade de agora? Portanto, eu confrontei-me com uma série de situações assim, e em que pensava, eu não vou conseguir fazer esta cena, ou pronto, tinha muitas cenas de perder, em que a personagem perdia mesmo o controle, e eu sou uma pessoa um bocado control freak, portanto, para mim esse arranque logo, de ter que me desafiar e de contrariar uma série de atitudes, foi muito importante, porque eu acho que isso também me fez crescer. Claro que hoje em dia nem pensar que eu vou ver alguma cena da Bia, porque eu só penso assim, como é que alguém apostou? Obrigada, não é, por terem apostado, mas no entanto penso que tive muita sorte em alguém apostar em mim. Mas tu tens alguma estratégia que faças, mesmo hoje em dia, se calhar ficas nervosa numa coisa nova ou não? Bom, hoje em dia, claro. Há alguma coisa, algum ritual que tu tenhas? Por exemplo, o Ronaldo faz um skipping e dá um salto antes de entrar no campo. Não, mas assim, há uma coisa importante também que eu devo dizer e referir aqui, que é, ok, eu não tive o meu percurso normal e não fiz a formação profissional, mas eu, ao longo destes anos todos, tenho investido muitíssimo em formação. Portanto, eu não fiz a convencional, mas tudo o que é de workshops dentro e fora do país, que eu vejo que são formadores que me interessam, eu vou
de encontro a essas formações. Portanto, isso tem-me acrescentado também. Sentes que te prepara não só a parte técnica, mas a parte emocional também, esses workshops? Sim, e é muito interessante agora a falar sobre isso, porque um ator é tão melhor quanto for evoluído a nível pessoal, individual. Ou seja, quanto melhor nós nos conhecermos, sabermos trabalhar com as emoções, a sermos pessoas empáticas, porque eu posso ser uma personagem que seja do senso comum, se for julgar, vai dizer que ela é má, que ela é... E eu, enquanto atriz, eu não posso estar a ter esse tipo de abordagem. Eu tenho que ter uma visão empática sobre a personagem para poder entrar e não posso criticá-la. Eu tenho que estar livre desses julgamentos. Então, quanto mais eu não só me conhecer, saber como é que trabalho as minhas emoções e conseguir esta empatia pelo mundo, de uma forma geral, melhor eu vou conseguir trabalhar. Há uma associação muito grande entre desenvolvimento pessoal, da minha ótica, e ser-se ator ou atriz. Pois é, e é interessante porque tu tens uma perspectiva grande sobre isso, sobre essa relação. Eu acredito que isso existe em qualquer área. Ou seja, tu és, quanto melhor pessoalmente fores, melhor profissional. Como é óbvio, em qualquer área, sim, será assim. E é interessante porque as pessoas que vêm de fora têm seja um ator, seja um desportista, seja alguém que aparece, tem quase podem criar um ideal de que esta pessoa não tem medos, esta pessoa não tem nervosismo, esta pessoa está ali mega descontraída. E eu cada vez mais percebo que isso não é verdade. Cada vez as pessoas têm medo, têm nervos, têm ansiedade, claro mas arranjam forma de fazer acontecer. Claro que sim, até porque outra característica importante de um ator e de uma atriz é a vulnerabilidade, de ser-se vulnerável, portanto, saber-se receber as coisas e deixar que isso a afete, não é? E impacte. Portanto, sim, nós somos seres como quaisquer outros que têm dias péssimos, dias mais ou menos e dias bons. A vida é assim para toda a gente. E conta-me, como é que foi lidares com... Num dia há uma Mariana Monteiro, que é conhecida por 250 pessoas no Porto. No dia a seguir há uma Bia, que é conhecida... Nem sei se era muito social. Num dia a seguir há uma Bia, que é tipo conhecida por milhões de portugueses. Olha. Como é que foi, como é que reagiste? O que é que sentiste e como é que reagiste perante isso? Porque não deve ser fácil também. Não. Pelo menos é interessante. É. E eu lembro-me do dia em que eu apanhei o metro em Telheiras e está o cartaz gigante da pública à privada, eles têm a escola toda. E está ali a minha cara e eu assim, ai meu Deus, e agora? Será que eu estou aqui na linha do metro e está aqui atrás a minha cara que vão associar? E por cima eu mudei o visual para a personagem e foi uma mudança muito radical. Eu tinha cabelo comprido, passei a cabelo bastante curto e pensei que era uma coisa que se calhar iam começar a notar e comecei a perceber-me que isso se calhar passou um bocadinho mais ao lado agora, a partir do momento em que vai para o ar, o poder da televisão, que hoje deve ser muito semelhante ao da internet, é de um dia para o outro. Como é que te transporta para realmente para a fama? Assim, então é preciso ter também os pés bem assentes e teres uma educação que ajude nesse sentido, porque é fácil de haver um deslumbramento, porque é mesmo de um segundo. Parece que acordas e tudo muda, não é? E claro que as pessoas te reconhecem. Pronto, eu lembro-me de começar os primeiros autógrafos, para mim era estranhíssimo, mas para que é que alguém quer uma assinatura minha? Eu dou-te, mas não estou a perceber. E pronto, e então é tudo assim. Eu acho que demoramos a processar. Acho que não é uma coisa nada imediata. Até acho que são, se calhar, meses, se calhar anos, não sei. Uau. Honestamente. É muito rápido e, portanto, não é possível ser processado assim logo. Tens assim algum episódio cómico que tenha acontecido? No princípio, quando as pessoas te reconheceram, tipo, te chamavam Bia, não sei, alguma coisa do género. Tens algum episódio interessante? Se não tiveres, é tranquilo. Assim... Porque para mim, a fama para mim é um assunto que eu acho... Estou-me a lembrar de uma coisa. Conta. Mas isso é porque, bom, que era, eu pronto, não adorava o cabelo curto, não é? Então, o que é que a Mariana vai fazer? Fui comprar umas perucas. Não. Para usares no dia-a-dia? Sim, e então houve uma outra vez que saí de peruca.
Bom, Mas para quê? Para as passemos pessoas... à frente. Mas para as pessoas Eu não sei, eu acho que era um reconhecerem. misto entre vou disfarçada e volto ao meu visual. Deve ter sido assim um 2 em 1. E isso com que idade? Logo aí nos Com 16. 16, tenho desculpa. Ok? É que para mim isso da cena da fama é muito curioso, porque tens uma pessoa que é uma pessoa Sim, E- continua a ser. e depois aparece numa televisão nacional e do nada deixa de ser uma pessoa aos olhos do público, passa a ser uma celebridade. Eu não percebo o que é que o ser humano tem com a fama. Para mim é uma coisa que Acho que é, pois, acho que é. me E assim, intriga mesmo. eu só entendo quando é uma coisa que tu consegues, pela associação de uma admiração, ou seja, alguém com um talento particular, Sim. em qualquer área, isso em qualquer área. Não é? Eu tenho admiração por uma série de pessoas, por aquilo que elas fazem. Agora, só pela aparição em si, não é? Porque está ali porque e aparece. muita gente a conhece, isso já acho É estranho. que é mais uma coisa que a própria sociedade criou e começou-se a idolatrar e a associar que ser famoso tem-se depois acesso a uma série de coisas e eu acho que é mais essa ideia de que... E olha, há uma coisa aí que me deixa muito curioso. Eu, como sempre, fiz muita pesquisa para fazer perguntas interessantes. Tu falas de uma coisa, acho que é no Alta Definição, que eu achei mega interessante, que ele depois ele não explorou, ou se calhar se explorou não apareceu, mas que eu achei interessante, que é, tu falas de que a partir do momento em que as pessoas te conhecem e tu tens um certo estatuto, fica mais difícil criar relações novas, no sentido em que nunca sabes, isto também é um bocado com a minha interpretação à mistura, nunca sabes o que é real, de uma pessoa que é genuinamente quer uma coisa boa, ou de uma pessoa que pode ter um lado mais oportunista, no sentido em que quer também alguma coisa, quer ser amiga da Mariana, ou quer uma fotografia, ou quer alguma coisa do género. Eu próprio, e eu sou zero famoso, mas no empreendedorismo se calhar sou um bocadinho mais famoso, vá. As pessoas conhecem-me e há sempre a sensação de que, há sempre o pensamento de que está aqui uma pessoa que vem falar contigo, e há um lado que é o coração, que é tipo, vamos abraçar a pessoa, Sim. mas há outro que é a mente, que é o que é que será que a pessoa pode querer. E na realidade há muitas que depois, de facto, há ali uma conversa, mas depois pedem alguma coisa. Como é que tu lidas com isto? Sim, é verdade o que estás a dizer. Mas... E tanto é que a tendência foi o quê? Eu vim para cá, não tinha amigos cá em Lisboa, a maioria dos meus amigos foram criados a partir de onde? Dos morangos. Claro. E até hoje os meus grandes amigos são dessa altura. O meu melhor amigo, João Cajuda, é da série dos Morangos com Açúcar, foi aí que nos conhecemos. Outros grandes amigos como a Oceana Basílio, a Sara Prata, a Helena Costa, Morangos com Açúcar. Então é normal que eu tenha criado ali um núcleo duro, vá, desde o início, porque eram aquelas pessoas com quem eu convivia e depois foi quase um porto seguro. Para abrir, eu sou uma pessoa muito fácil de me dar e de... Agora, acho que tento que a minha intuição às vezes me guie, não acerta sempre, mas sentes mais... mas percebo que, acho que depois percebo se é uma coisa mais por interesse ou não. Mas é um filtro que a maior parte das pessoas se calhar não tem. Porque alguém te aborda e, não sei, sentes mais dificuldade em criar relações novas ou não? Por causa disso. Relações profundas, obviamente. Talvez, isso talvez. Diz, desculpa. Ia dizer que agora também afastei-me durante já 2 anos da televisão e eu consegui outra vez voltar aqui a uma zona mais de... não é mais terrena, porque não quero dizer que não esteja numa zona terrena quando faço televisão, mas eu digo que acaba por ser mais... há um afastamento, portanto, dessa imagem tão pública. E então acho que isso também ajuda. É uma pergunta difícil, de facto. Sendo honesta, sim, é mais difícil, é? Sim, é mais difícil. Por isso é que sabe bem às vezes também viajar e de repente conhecer pessoas que não têm qualquer noção de quem somos e o que representamos, porque volta a haver um feedback muito real. Espera aí. Esta pessoa está mesmo interessada naquilo que eu estou a dizer, porque sim. Porque Pronto. eu existo só, Isso. não porque eu sou ou tenho aquilo. E não há expectativa nenhuma criada, eu gosto disso também às vezes de estar fora para perceber.
Há um fenómeno no Burning Man, sabes o festival, já lá foste? Não. Eu fui uma vez e há uma coisa muito gira que é, ninguém tem nomes no Burning Man, tu não sabes quem é ninguém. Tu entras, dão-te um nome qualquer, há uma pessoa que te dá um nome e, ou seja, tu nunca sabes o que é que a pessoa faz, como é que se chama. E eu lembro-me, tipo, não há propriamente muitas regras no Burning Man, há só os mandamentos deles, mas eu lembro-me de estar lá e de estar com uns desconhecidos, estávamos à conversa, e eu, mas de onde é que vocês são? E eles, de São Francisco, e eu, o que é que fazem lá? E eles quase que ficaram um bocadinho nada ofendidos, eles se calhar já iam ao Burning Man mais tempo, porque não é mesmo suposto tu perguntares às pessoas de onde é que elas são. Porque a partir do momento, e quase é involuntário, a partir do momento em que, se eu sei que, imagina que um é o CEO do Twitter, por exemplo, porque eles vão todos, esta malta toda top vai, se um é o CEO do Twitter, por muito que eu não queira, é muito difícil a minha abordagem não mudar, porque está ali uma pessoa que é super interessante. E, ou seja, pode ser uma network interessante. Exato, e há sempre há um conflito entre coração e mente. A minha abordagem, pelo menos, é o coração que guie e a mente que esteja também. A mente está lá sempre. Sim, é verdade. Mas, olha, outra coisa aqui relacionada também com isto, e que te via falar algures, redes sociais. Como é que lidas com as redes sociais? Tens quase 500 mil de seguidores, passas lá muito tempo, não passas? Como é que lidas com isso? Deves ter centenas de mensagens de pessoas que respondem. Como é que lidas com tudo isso? Confesso que peço desculpa, mas eu realmente não consigo responder. Claro, ou seja, eu tento responder sempre no próprio post, aos comentários, mas as mensagens individuais é muito complicado. Porque, pronto, senão perderia ali muito tempo e energia e sei que tenho que rentabilizá-la para outras coisas. Então, eu uso as redes sociais como uma ferramenta para eu divulgar não só aquilo que ando a fazer, como de vez em quando promover um tema ou um conteúdo que eu acho que inspira, que é interessante, e é isso que eu sinto, que tenho conseguido dosear a coisa. Eu acho que é uma ferramenta que tem dois lados, não é? Um muito positivo e um muito negativo. Porque nós às vezes não damos conta e estamos há 1 hora a fazer scroll down e, bom, isso já passa a ser mais nocivo do que positivo. Por outro lado, acho que pode ser bom porque realmente eu posso contar uma série de coisas que ando a fazer, posso também falar sobre igualdade de género, posso de repente tocar numa série de tópicos que vão acrescentar valor, acho eu, e portanto eu uso-a como se fosse o meu um portfólio um bocado, o meu CV andante diário. Okay. Interessante. Mas é isso, porque não há... Porquê que achas que não há algumas pessoas, tipo o Rui Maria P, que teve cá 2, 3 semanas, 2, 3 episódios, e o Rui é uma pessoa que também tem bastantes seguidores e usa a plataforma para promover coisas que não são... Eu vou dividir aqui entre focadas no eu, mas focadas no coletivo, mais humanitário, de cariz, defender alguma coisa que é realmente importante. Mas tu olhares para a maior parte das pessoas que têm muitos seguidores nas redes sociais, pelo menos em Portugal, diria no mundo também, o modelo que estão a criar a seguir por pessoas mais novas que vejam é um modelo muito egocêntrico, é um modelo muito focado no eu, na imagem, nos óculos, no relógio, no carro, nas férias. Eu acho que estou no meio caminho. Sim. Eu não sou... Não és puramente só humanitária. Não sou também, exatamente. Porque eu acho de facto que isso é perigoso, quando é demasiado centrado em nós, mais até porque também perpetuamos que depois a quem nos segue faça o mesmo. Por outro lado, eu noto que o hype de um post, portanto, o alcance de um post que me fala sobre uma causa em que acredito, não se compara se eu puser uma fotografia minha a fazer, sei lá, pronto, só assim com o copo na mão. Mas ou seja, porque as pessoas também te querem ver. E quem te segue procura, de facto, conhecer-te um bocadinho além ao que acede quando vê uma novela, uma série, tu em que entras. Portanto, eu reconheço e sei que há esse voyeurismo, pronto, que faz um bocadinho parte do ser humano. Nós gostamos, nós somos curiosos, não é? Nós somos curiosos e, portanto, às vezes levantar um bocadinho o véu e também mostrar qualquer coisa mais da pessoa, não é? Mais da sua identidade. Agora, eu percebo e eu reconheço que eu tenho nitidamente claro isso, que se eu não ponho uma imagem minha, o alcance vai ser muito menor. Por outro lado, eu também tenho que
que saber que não estou só à procura de likes e, portanto, como eu também estou à procura de um impacto positivo, eu prefiro ter menos likes, mas saber que um dia pode ser que aquele post que até não alcança tanta gente vai impactar alguém, e que é o objetivo, não é? E tu sentes que, por tu dizes, ou seja, tu colocas as duas coisas, porque sabes que é importante, mas tu tens um propósito ao final do dia, mas tu sentes que, antes de falarmos disso, porque é aí que eu quero entrar a seguir, tu sentes, porque é que a maior parte das pessoas que têm este alcance e têm estes megafones em que podem partilhar mensagens incríveis e estas pessoas são os role models da sociedade muitas vezes, o que é que, será que estamos aqui numa crise de valores em que as pessoas estão focadas nas coisas erradas? Qual é a tua opinião sobre isto? Não necessariamente apenas eles, mas Não a sei sociedade em geral. Sim. Eu não sei se é só essa questão da crise de valores, porque assim, também temos que reconhecer uma coisa, que a publicidade se deslocou, se transferiu e está neste momento a focar quase tudo nas redes sociais, no online. Então também eu reconheço que não é às vezes muito fácil, acaba por ser um negócio, portanto não é fácil as pessoas dizerem que não a uma série de marcas que querem investir apenas para passar essas mensagens. Há aqui também um lado business, não é? Claro. Mas também acho às vezes que muitas dessas pessoas não sei até que ponto têm o nível de consciência daquilo que realmente impactam e podem representar. Às vezes já estão tão habituadas a ter esse público e a serem de facto seguidas, que podem até nem se perceber do quão a diferença podem fazer. É o meu ponto de vista, porque eu, por exemplo, um dos motivos da minha pausa em televisão foi precisamente eu voltar a mim, eu parar para pensar, para refletir, para estar outra vez mais na minha essência. É muito fácil, este é um trabalho que nos consome bastante, quando falo mais de nível de televisão, e portanto, se for malta que está consecutivamente a trabalhar no ar, é muito fácil que não esteja tão focado, tão de mente clara para esta simples questão de o que é que eu estou a postar, até que ponto isto tem valor. Portanto, às vezes acho que é porque estamos muito numa máquina que é muito rápida, põe-nos num lugar onde começamos a ficar demasiado automatizados e se calhar às vezes é preciso abrandar para, espera, o que é que eu estou a fazer, que lugar ocupo, o que é que eu quero passar e transmitir. Portanto, há aqui várias coisas em questão. Isso foi um trabalho que tu fizeste porque tu tiveste 12 anos seguidos eu nem acredito que os Morangos do Açúcar foram há 14 anos. 14. Ou seja, eu tinha 11. Tu fizeste 12 anos seguidos de representação. Consecutivos mesmo. Consecutivos, novela atrás novela atrás novela. Depois fiz 2 séries, fiz 2 telefilmes. Entretanto, tu tiveste essa pausa de 2 anos em que se calhar te começaste a reconectar mais com a tua essência, com quem és, aquilo em que acreditas, que estávamos a falar há bocado. E daí começa a surgir a igualdade de género. Porquê é que isso é importante para ti? Porquê é que foi essa a causa que tu escolheste? Eu acho que foi ao contrário, a causa escolheu-me, porque, honestamente, eu em 2009 fiz uma campanha para a SIG que souberam, portanto, que eu estava já com uma visibilidade pública e perguntaram até que ponto é que eu estaria interessada em dar a cara por uma campanha que era contra a violência doméstica, e a frase, o slogan era: de todos os homens que fazem parte da minha vida, nenhum será mais do que eu. Pronto, esta é a primeira vez que eu faço uma associação, portanto, da minha figura a uma campanha contra a violência doméstica. Ora, desta primeira, depois desta começaram a surgir mais convites de campanhas. Em 2014 eu faço uma série que se chama Mulheres de Abril, e é a primeira vez que se conta a história do 25 de Abril sob um prisma feminino. São mulheres que estão reunidas numa casa a recordar o que é que foi o 25 de Abril. E foi muito interessante, porque foi a primeira vez que se falou tanto deste marco histórico, sem ser só os capitães de Abril. Portanto, nunca tinha pensado nisso, por acaso. É sempre não, masculino. foi super importante esta série, tão importante que lá fora isso também foi notado. E, portanto, as Nações Unidas fazem-me um convite em 2015, com base também nisto, nesta série que fiz, nas campanhas pelas quais já tinha dado a cara, e dizem: olhem, gostávamos que tu, no teu país,
fosses uma pessoa que durante o ano 2015 divulgasse ao máximo o tema da igualdade de género, e isto passava por não havia um formato, era livre. Tens é que todos os meses, uma vez por mês, falar sobre o tema, fazê-lo chegar. É uma entrevista, é um vídeo que pões nas redes, é uma fotografia que colocas, é o que tu quiseres. Foi completamente livre, tanto é que eu fiz um vídeo na altura, até escrevia um texto, depois vesti-me de homem e fiz um texto em que era metade mulher, metade homem, e dizia no fundo que ninguém escolhe o sexo com que nasce, e portanto que sentido é que faz sermos tratados de forma diferente, não é? Nenhum. E de facto ainda existem muitas desigualdades. Eu gosto também de falar que a igualdade de género, além de falar das diferenças, porque eu gosto de esclarecer o que é a igualdade de género, porque às vezes acho que ainda há muita gente... Esclarece, acho que é importante. É isso, então, a igualdade de género, nós não estamos a pedir para que homens e mulheres sejam iguais, calma, não é nada disso, até porque nós temos, sexo é uma coisa, que é aquilo que biologicamente nasce connosco, não é? Que nos diferencia, e ainda bem que somos diferentes. Nós temos é que aceitar as nossas diferenças e respeitá-las. Então o que é isto da igualdade de género? É nós, na sociedade, termos direitos e oportunidades iguais, termos acesso aos mesmos direitos e oportunidades, quer seja a nível familiar, político, social. Portanto, a igualdade de género é a igualdade entre homens e mulheres, rapazes e raparigas, numa sociedade. Isto independentemente depois de serem, de qual é a opção sexual, se é transgénero ou não. Portanto, é muito abrangente. Raças, etnias, tudo está aqui incluído. É importante também saber, isto é um leque maior. E, portanto, eu, no fundo, igualdade de género para mim é a base de tudo. Como é que nós podemos estar numa sociedade a dizer que somos livres, que somos... Não, nós estamos a ser completamente comandados desde que nascemos, porque alguém me dá o catálogo de um... Não vou dizer uma marca, mas dá-me um catálogo, pronto, uma loja de brinquedos, e eu tenho, a partir até a página 50, as páginas azuis, da página 50 à 100, as páginas cor-de-rosa. Então, e agora, se eu gostar do que está na página... até às 50 das páginas azuis, não posso. Eu fui aos Correios há uns tempos e uma senhora, mas pronto, já com mais idade, o que é mais que compreensível porque teve outra educação, está com a neta, e a neta para na prateleira onde estão os carrinhos. Luísa, sai daí, isso não é para ti. E eu não me vou meter, não é? Na educação, e pronto, mas fico tipo, então, tipo, são estes pormenores. A Luísa, se calhar, acha piada ao carrinho. Qual é o problema? Nenhum. É isso que nós estamos a querer dizer quando falamos de igualdade de género, mas que são destas pequeninas coisas que nos são incutidas desde sempre. Ou, por exemplo, quem é que recebe as cozinhas para brincar? Normalmente Pois eu não lembro de ter recebido nenhuma. Vês? E depois vai acontecendo o mesmo pelos desenhos animados fora. É sempre o príncipe que salva a princesa. Agora, nos entrelaçados, houve uma exceção. A princesa já não precisou de ser salva, ela é que salvou o príncipe, senão quase sempre ela está tramada se o príncipe não aparece. E isto, claro que tem efeitos na nossa mente, a médio e longo prazo. E, portanto, a nossa liberdade, até onde é que existe realmente? E então a igualdade de género é isto, é nós não sermos depois adultos frustrados, que deixaram de tomar uma série de decisões porque alguém nos disse que esta profissão é de homem, esta é de mulher. Isto quebra muitas barreiras, é muito mais profundo, é muito mais complexo, e por isso é que é uma luta que já dura. No meu caso, eu estou, portanto, a trabalhar o tema desde 2015, há 4 anos, e sinto que ainda não vai ser já. Tu fizeste um grande trabalho aí a falar mesmo do que é tudo isso. Eu tive, quando teve aqui a Carolina, a nossa amiga, eu tive que fazer imensa investigação sobre a igualdade de género, porque ela também está nesses tópicos, e há uma série de coisas que eu não fazia a mínima ideia. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é que tu tens a igualdade de género e tens a performance de género, ou seja, tens a igualdade no sentido em que, tens o sexo biológico e depois tens a performance do que é o género. E aí tens são coisas diferentes. São coisas muito diferentes. Muito. O sexo biológico é como é que tu nasces, mas depois há claramente o que estavas a dizer, o condicionamento sociocultural que nós, desde que nascemos... Gigante. E está em todo o lado. Quem é que está nos anúncios a limpar o pó? É uma mulher ou é um homem? Verdade. E ao volante. E nós estamos a ser... Super. Mas o homem é super prejudicado também com isto, porque assim, é óbvio que o desequilíbrio a nível social pende mais para a mulher, não é? A mulher precisa ainda de alcançar muito mais igualdade a nível salarial, acesso a cargos de chefia, uma série de coisas, mas o homem está muito prejudicado, porque tem a ideia que não pode falhar, tem a ideia que socialmente tem que estar sempre à frente, é quem... Há a questão até de ter que ganhar mais e se ganha menos não se sente bem, de chorar, chorar ser uma coisa, portanto, os homens não nascem com um coração, não sabias? Não, chorar nem pensar, e depois ainda tem a associação de chorar é de menina, portanto, também é mau,
Lá vem a menina, o sexo fraco, que chorar é mau e é de menina. Portanto, há aqui uma série de coisas. E eu acho que o homem vai beneficiar muitíssimo. Por isso é que se diz, e é importante também dizer que o feminismo não é de todo como o machismo, não é isso. O machismo, de facto, é a soberania do homem pela mulher, pelo sexo feminino. O feminismo é só esta luta por até alcançarmos esta igualdade. Por isso é que feministas devemos ser todos e todas. Não se exclui ninguém. Toda a gente vai beneficiar. E eu até costumo dizer também que outra forma dos homens se incluírem nisto é pensarem que um dia ou têm uma irmã ou vão ter uma filha e acho que vão querer também que ela seja tratada de forma igual. Pronto, e acho que os homens sofrem muito com estes preconceitos também, porque têm a ideia de que não podem fraquejar, de que não podem ser vulneráveis. Então, homens, juntem-se à causa. Tenho imensas perguntas para te fazer em relação a isto. A primeira seria talvez, porque eu lembro-me, ainda recentemente, eu tive, não vou dizer o nome do sítio também, mas fui a um restaurante e fui à casa de banho e tinha acabado, ou seja, eu ia entrevistar a Carolina tipo essa semana, ou seja, tinha feito a pesquisa e... Eu lembro-me de ir à casa de banho e tinha a casa de banho, uma tinha tipo, não era uma porta, mas tinha um adereço cor-de-rosa e outra tinha um adereço azul para simbolizar qual é que era o género. Ou seja, está mesmo em todo o lado. O que é que tu dirias que, para um possível pai ou mãe que esteja a ver isto e que está a educar os filhos, e eles, se calhar, são de outra geração e eles já foram socialmente condicionados, o problema é que as pessoas não se separam entre elas e as suas crenças, assumem que é assim porque é assim, não se questionam. Para mim, questionar é o princípio de acordar. Tudo. É quando se questionam, não é? E este podcast também tem muito o pressuposto, ou tem muito o propósito de vamos questionar para acordar para o que é realmente verdade e não apenas condicionamento. O que é que tu dirias que pai e uma mãe que estão neste momento a criar um filho ou uma filha, de que forma é que eles podem ajudar esse filho ou essa filha a não entrar numa caixa, não ser oprimido desde que nasceu a ter que se comportar de uma certa forma, essa performance de género? O que é que tu dirias que eles podem fazer? É que eu ainda por cima acho que isto é bem mais simples do que parece. Porque o foco tem sempre que ser a felicidade dessa criança. Ou seja, não é obrigar o rapaz a gostar de bonecas, nem é obrigar a rapariga a gostar de carros, é deixá-los serem livres nas suas escolhas. Porque, ok, há coisas que a mãe e o pai terão que escolher por eles, não é? Até terem uma certa idade. Mas não limitem tanto. Portanto, deixem a criança também ter exprimir-se livremente. Acima de tudo é isso. Porque quanto mais liberdade lhe derem de se exprimir, melhor. Não vão ter tantos condicionamentos. Portanto, no fundo é ir percebendo se a criança é uma criança feliz. Para mim a base, o índice é esse, é como fazem no botão, não é? Em vez do PIB tem a medição deles é o índice médio de felicidade. Podemos importar para cá, era espetacular. Acho incrível esta filosofia, por acaso nunca lá fui, portanto também, temos que lá ir ver para querer, mas eu sou um bocado assim às vezes, eu ver para querer, mas acho o máximo. Porque é um bocado isso também, é dentro das próprias casas medir o índice médio de felicidade da criança. Tão verdade, porque é um bocado assustador mesmo ver. Eu tinha um primo mais novo que há uns anos atrás começou a brincar com bonecas, ou queria brincar com bonecas, e houve um alarido na família de... mas ele está a brincar com bonecas, sim. O que é que nós fazemos? E tipo, é uma boneca, não quer dizer absolutamente nada, tipo, coitado do miúdo, deixa-o estar, se ele quer brincar com bonecas, que brinque com bonecas, mas as pessoas estão tão formatadas. Era isso que eu dizer, elas próprias estão cheias de preconceitos. Completamente. E há para além destes preconceitos, há uma percepção, eu diria que há, diz-me se eu estiver enganado, possivelmente negativa do feminismo, porque as pessoas... não sabem bem o que é, como estavas a dizer, podem assumir que se machismo é o triunfo do homem, feminismo é a mulher que está por cima. Completamente. Como é que nós podemos combater essa percepção? É que isso é completamente verdade, as pessoas até têm medo de dizer a palavra, de assumir que são, porque existem muitos, em tudo, quando há lutas, há sempre movimentos extremistas. Não nos podemos regular pelos extremismos, nós temos que nos regular pelos movimentos com os quais nos identificamos mais. Para mim, a solução é falar sempre que der sobre o tema da forma que nós consideramos, quem está a falar, que considera correto. Ou seja, eu falo sempre sobre feminismo de maneira a que possa clarificar, não é isso. Olhem, feminismo não é a mulher a querer ser mais do que o homem. Olhem, feminismo é a mulher
e o homem a quererem que socialmente estejam ao mesmo nível, com os mesmos direitos e as mesmas oportunidades, porque ninguém escolhe se nasce rapaz ou rapariga. Pronto, e explicar que isto é muito inclusivo, não é exclusivo. Portanto, para mim é falando, é falar ao máximo para clarificar. Eu espero mesmo que daqui a 20 anos, eu não sei se daqui a 20 anos ainda vamos estar a falar disto ou não. A tua filha ainda está aí a lutar. Mas é um bocado, pelo menos para mim, eu sou uma pessoa curiosa e por ser curioso sempre questionei um bocado as convenções e as regras, e quando tu questionas e desconstróis e percebes que é tudo uma construção social, que nada é verdade, Deus. Aí é que, sim. Aí começas a entrar tipo, what the fuck, onde é que eu vivo quase, Sim. Mas questionar é como tu dizias, é fundamental, É o senão princípio andamos para aqui acordar. tipo robô. E como é que nós ainda falamos disto, sabes? Como é que ainda falamos? E o pior absurdo. é que ainda está muito enraizado mesmo, porque as crenças são as coisas mais difíceis de serem modificadas. São coisas que são muito enraizadas há muitos e muitos anos. 100%. O que é que um homem pode fazer para ajudar? Ou seja, porque fala-se muito de as mulheres serem feministas, mas um homem também pode ser feminista. Ou seja, E ajuda muito. um homem que veja isto e que pense, de facto as mulheres deviam ter os mesmos direitos que o homem. O que é que eu posso fazer? E há uma figura cá que tem feito isso, que é o Diogo Faro. O comediante. Sim. Ele tem uns posts engraçados. Sim, ele tem feito um excelente trabalho nesse sentido. E o que eu sinto é isso. É que há de repente esse outro lado. Portanto, em vez de ser só a verem as mulheres, que é quem está neste momento mais desigual na sociedade, a ver também o homem preocupado com isso, chama a atenção de uma outra maneira e acaba por, se calhar, se conseguir perceber melhor, afinal, para ser um homem também a defender, é porque isto assim não é a tal predominância da mulher sobre o homem. Portanto, os homens virem para a luta, relembram que é uma luta de todos e todas e não apenas da mulher. Então é fundamental o homem vir para esta luta, até por causa daquilo que eu disse, de desmistificar estas coisas de que o homem não pode chorar ou fraquejar, tem que ser o super-herói. Porque os próprios homens sofrem depois com isso também. Muitíssimo. Tipo, reprimem os sentimentos que têm, ou não escolhem determinada profissão com medo de que vão ser rotulados de alguma coisa. Eu ainda há um ano atrás fui a um casamento e eram de uma família mega conservadora mesmo. E quando foi para a pista de dança, eu não fui convidado para o casamento, fui só convidado depois, que é também a parte que eu gosto mais. E eu adoro dançar, adoro energizar as pessoas, e cheguei lá e tu vês mesmo os homens, especialmente os homens mais velhos, os mais novos também, porque os filhos, mas os mais velhos, parece que estão presos dentro do próprio corpo, não mexe, há uma rigidez castradora. Claro. É impossível que isso não passe para o exterior, o que está dentro da tua cabeça. Olha, bem dito. Não é impossível. E é tipo, as pessoas não estão a explorar a vida como na sua plenitude. Por isso é que a dança também é uma forma muito inconsciente das pessoas se soltarem. Eu estou curioso. Eu hoje Portanto, vão todos dançar hoje à noite e todas. E tu, com isto tudo, tu escreveste 2 livros? Sim. E começaste a ser porta-voz da associação. Eu peço desculpa, só em coautoria com o Narciso Miranda. É importante também dizer Narciso. E começaste a ser também porta-voz das associações com Croa. Conta-nos como é que foi essa experiência dos livros e de ser porta-voz. Pronto, então os livros já são 2. Um é Mariana no Caminho da Igualdade, que é o último, e o primeiro é Mariana no Mundo Igual. E são para o primeiro ciclo, dos 6 aos 9, às escolas. Há uma peça de teatro associada aos 2 projetos. Não sabia. É feita por 2 atores a norte e 2 atores a sul, porque portanto, é uma coisa que tem que ser amovível. E é verdade, é que eu acredito que nós temos que começar por educar os mais novos, porque é quando ainda têm menos crenças enraizadas, ainda são muito mais esponjas, livres, muito mais livres do que depois já numa fase mais adulta, e portanto é dos projetos que eu mais me orgulho, é este, em parceria com a Between. Esses 2 livros, portanto, iniciámos em 2015 o primeiro e lancei o ano passado o segundo. Como porta-voz da Corações com Croa, já fez um ano, agora, em abril, e basicamente sou porta-voz para a juventude, ou seja, dirijo-me a um público mais jovem para falar sobre os temas que nós consideramos mais importantes e urgentes, agora, que são violência no namoro, bullying e igualdade de género. Depois acabamos por perceber que tudo está interligado. Eu queria te fazer aqui, antes de nós terminarmos, que estamos a chegar à hora, mas gostava de perceber aqui, por intensidade de aplauso,
Força de aplauso. Quanto é que estão a gostar deste episódio? Façam só ver. Barulho! Eu a bater também, para ver se ajuda. Mariana, como é que tu... Entretanto, estão 40 graus hoje, não Pois sei o que se está a e aqui passar. dentro faz muito calor. Como é que tu gostavas de ser lembrada? Ih, meu Deus. Isto já me parece. Eu fico logo no drama. Já estou a ver tipo o falecimento, já estou a ver uma coisa assim, tipo. Tira o teu tempo a responder. estátua. Ai meu Deus. Olha, vou-te falar um bocadinho de água. E eu ainda estou. Não sei se sabes, apesar de tu tinhas 11, disseste 11, 12, eu tinha Sim. 16, há 14. Sim. Fizeste as contas? Fiz. Fiz 30 em novembro. Ah! Ou seja, É isto um já grande aos marco. 30 estar a pensar como é que quer ser recordada, bom, tem um certo peso. Não, mas pronto, então Ou vou seja, o que é que resumir assim. gostavas que as pessoas dissessem de ti? Exato. Não, eu acho que é, acima de tudo, a alegria de viver, porque identifico-me muito com essa essência. Aliás, eu sei que se eu tiver uma fase down, a minha essência está para trás, para lá da Agdá, porque realmente sou uma pessoa naturalmente com uma energia alegre mesmo. Portanto, acho que essa alegria e já agora, não é? Também uma ativista, uma pessoa que é lutadora, que luta não só por essas causas comuns, mas mesmo uma lutadora até a nível individual. Até acho que neste meu percurso ainda curto, não deixam de ser 14 anos em que sou independente, tanto desde os 16 e tenho feito um percurso muito nessa luta de atingir uma série de objetivos, portanto gosto disso, já é isso. Mariana, isto agora fiz lembrar a imagem da padeira de Alves Barros. Mariana a lutadora. Mas era uma coisa que gostavas Pode que se ser. lembrassem de ti assim? Uma pessoa que Mas lutou a sorrir. Com a espada, mas assim. a alegria de viver. E se tu pudesses, imagina que eu te oferecia um avião que podia deixar uma mensagem no céu para toda a gente ver. E uma mensagem que os iria ajudar a viver uma melhor vida. Um conselho que tu darias de toda a tua experiência de vida até agora. Eu sei que tens muitas coisas que gostavas de dizer, mas uma coisa, eu vou continuar a falar para dar tempo a pensar, uma coisa que tu achas que faça mesmo sentido às pessoas, uma lição tua, pessoal, em que se as pessoas viverem por este princípio, seja a alegria de viver, seja lutem por aquilo em que acreditam, uma tua, que melhora a vida das pessoas e que as faça ter vidas mais preenchidas. Qual é que seria? Pensa à vontade. Não, é que está-me a vir tanta coisa. Qual é a the one? Please, select. Eu tenho esse problema também. Isto vem às vezes aqui muita informação. Está-me a vir muita coisa ao mesmo tempo. E como quer dizer a the one. Podes dizer várias, se quiseres. Ok, então. Não penses muito, então acho despeja. importante, O que é que vem à cabeça? primeiro, a noção de que só vivemos uma vez e que isto é muito rápido, porque os 14 anos que tu há pouco disseste, já passaram 14 anos, já eu própria acho que foi a voar. Ou seja, tudo passa muito rápido, o bom e o mau. Por isso não vale a pena também prendermos a um episódio demasiado negativo, achar que nunca vai acabar, porque acaba. Achar que o momento alegre dura para sempre, também não dura, mas não fazer disso nenhum drama. A vida é assim, mas quanto mais vocês viverem na vossa essência, ou seja, sem querer agradar aos outros, mas agradarem-se a vocês mesmos. Ou seja, eu não estou aqui para querer que a pessoa A, B ou C pense isto de mim. Eu tenho que me sentir bem na minha pessoa. Se eu não me sentir bem na minha pessoa, no final do dia eu vou chegar a casa muito infeliz e não sei porquê. Apesar de me terem aplaudido, por exemplo. Então, acima de tudo, é viverem de acordo com aquilo que realmente é a essência de cada um e de cada uma. Às vezes não é fácil, porque andamos numa vida tão rápida, desacelerem um bocado. Terem algum tempo para vocês e pensarem assim, o que é que eu estou a fazer da minha vida? Estou no caminho certo, é isto que eu quero realmente, porque passa a correr. E a outra coisa, se calhar, falaria sobre a empatia. A empatia, para mim, é das coisas que fazem vibrar o mundo, ou seja, há a simpatia, que é ser simpática, e se calhar
estou só a ser agradável aqui contigo. Empatia é eu conseguir colocar-me no teu lugar e, portanto, conseguir ver a tua história e colocar-me nela. E, portanto, vou ser muito mais capaz de estar a dar de mim aos outros, de haver uma troca, não é? E de não ser indiferente. Era aquilo que também te tinha dito. Para mim, a indiferença é a pior coisa que existe. Pior do que às vezes contestar e dizer mal é ser indiferente. Porque faz qualquer coisa. Do something. Uma coisinha que faça a diferença, nem que seja com o vizinho ou a vizinha, porque o benefício que nós temos de quando damos algo, e pode ser um gesto, não tem que ser financeiro, é muito grande, esse feedback depois que recebemos. E pronto, acho que isto é tudo nós somos todos um todo, e portanto, como se diz do efeito borboleta, a borboleta bate aqui a asa e tem um efeito, de repente... Algures no botão onde o índice médio de felicidade é o que conta. E portanto não se esqueçam que a vida muda, hoje estamos num sítio, no outro dia podemos estar noutro, por isso é importante esta empatia e sabermos que realmente somos todos um só. Muito verdade. Por um mundo, uma salva de palmas para a Mariana. Muito profundo. Por um mundo mais empático e mais verdadeiro. Vamos acabar assim. Yes. Para as muitas pessoas que ficaram fascinadas com a história e os pensamentos da Mariana, podem segui-la no Instagram, em que tem 500 mil de seguidores praticamente. E para ti, se te quiseres manter updated com conteúdo que é mesmo desenhado para te ajudar a tirares o maior proveito possível da tua vida ao seres a melhor versão de ti próprio, segue-me no Instagram em fcanticastro. Faz subscreve no YouTube, faça um rating no iTunes e vamos agradecer à equipa que produz isto, aos convidados que vieram aqui à plateia e por último ao Therapist e à Mariana Monteiro. Uma salva de palmas para todos. Não há mais. Não há mais. E é isto. E por isso, pessoal, não se esqueçam de tirar o maior proveito possível da vossa vida. Bye bye.